E como que a gente pode identificar que uma criança está sofrendo abuso? Vai depender de há quanto tempo essa criança está sofrendo abuso. Vai depender de como essa criança é tratada. Se ela tem pessoas nas quais ela confia. Porque uma criança que tem uma rede de proteção, o que seria uma rede de proteção? Seria aquela criança que ela entende que o corpo dela é dela e ninguém pode tocar sem a permissão dela. E se alguém fizer algo que vai constranger ela, que ela não sentir à vontade, ela pode contar para o pai, para a mãe, para a professora, para quem for. Essa criança, quando ela sabe qual é a rede de proteção dela, ela vai gritar logo quando aparecer a tentativa. E o abuso infantil, o ruim é que geralmente as crianças se calam. Mas mesmo as crianças se calando, ela dá sinais. E os sinais, alguns deles é mudança de comportamento. Aquela criança que conversava, aquela criança que brincava, ela muda de comportamento. Às vezes ela era muito obediente à regra e ela passa a quebrar a regra, a não aceitar regras. É uma mudança de comportamento. E isso é nítido. Na escola já tive, infelizmente eu já tive essa experiência com um aluno e é nítido a mudança de comportamento da criança. Mudanças no hábito alimentar. A criança passa ou a ter compulsão por alimento, ou ela rejeita. E ela vai emagrecer um pouquinho, ela vai ficar diferente. Comportamento regressivo, enurese, que ela passa a fazer xixi na cama, chupar dedo, ter muita dependência, querer ficar grudado com a mãe ou com o pai ou com alguém da confiança dela. Baixa autoestima, hiperatividade ou retraimento, ou ela passa, é aquela criança tranquila e ela passa a ficar acelerada, ou então é aquela criança que conversa, é dinâmica, extrovertida e passa a ficar quieta no canto, tímida, isolada. Isso acontece. Comportamentos sexuais em desenhos e jogos. Isso é algo... Existe até na psicologia o grafismo, né? O estudo, né? Dos desenhos. E o desenho fala pela criança. Quando a criança fica em silêncio, quando ela fica calada, o desenho da criança fala tudo. E pais, vocês precisam ficar alerta com o desenho das crianças. Não apenas a questão de falar da criança, expressar um abuso sexual, mas expressar que ela está com depressão, que ela está se sentindo rejeitada, que ela está incomodada com algo que está acontecendo. Através do desenho, ela demonstra isso. Eu selecionei alguns desenhos que mostram esse tipo de comportamento. Essa aqui é o desenho de uma menina de 9 anos, ela foi abusada pelo pai e ela retratou como que era o pai abusando dela. Ela sentada em cima do pai. Um menino de 7 anos abusado pelo pai, ele era obrigado a fazer sexo oral com o pai. E ele desenha o cordãozinho. E a carinha de triste, né? Sofrendo abuso. É muito nítido. A criança, ela demonstra. Quando ela não fala com a boca, as atitudes. Porque a gente não fala só com as palavras. O nosso corpo e as nossas atitudes também falam com a gente. Continuando os sinais. Dificuldade de relacionamento com outras crianças e com adultos acompanhado por medo, fobia ou vergonha. Se do nada essa criança começou a ver certa pessoa e dar um passo para trás e não querer ficar perto, não é do nada que aconteceu. A criança, sim, a criança que não vai com ninguém, mas uma criança que se socializa perfeitamente com todo mundo, e aí do nada ela começa a ter rejeição por fulano, temos que investigar. Temos que acender um sinal de alerta e ver o porquê. Muitas vezes não é caso de abuso, é só porque aconteceu alguma coisa, ou a pessoa repreendeu, né, a criança, ou alguma coisa, mas no mundo em que nós estamos vivendo, é bom a gente ter um pé atrás com tudo. Amadurecimento sexual precoce ou masturbação compulsiva. Crianças que são muito pequenas, vamos dizer assim, criança na faixa de 4
há 7 anos, 6 anos, elas não têm uma noção de que ela está sendo abusada. E um dos indícios é a masturbação compulsiva, é repetitiva, ela fica colocando a mão nos órgãos genitais. Você piscou, ela está com a mão lá. E na escola a gente vê muito desses comportamentos. E em alguns casos investigando, o menino lá, ele tem 5 anos e ele está lá na sala de aula e ele põe a mão e fica lá. E a professora chama a atenção, ele tira, mas ele volta e coloca. Foi investigar. Os pais, além de... Ele tinha a cama compartilhada e os pais assistiam filmes pornográficos com a criança. Isso é um abuso. E o pai achava normal assistir o filme com a criança. Não porque ele tem que ser macho. Que absurdo. E esse comportamento é repetitivo. Em vários lugares a gente vê isso. E os pais não têm a consciência de que isso é um abuso. Tentativa de suicídio e automutilação. Isso quando a criança, né, já é mais um pré-adolescente. Acontece muito. Infecção do trato urinário. Principalmente se a menina está com infecção urinária de repetição e ela se alimenta bem, não tem um histórico de uma pessoa doente, pode desconfiar também.